Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus que o Senhor tem para nós. Continuando o que nós falamos semana passada. Mas eu queria começar essa mensagem de forma diferente. Lendo alguns comentários e estudando para pregar hoje à noite, eu me deparei com uma frase que me marcou muito. E a frase é a seguinte, a frase não é minha, a frase é de um autor. Ele disse o seguinte: os grandes homens são constantemente mal compreendidos exatamente por causa da sua grandeza. Vou repetir: os grandes homens são constantemente mal compreendidos exatamente por causa da grandeza dessas pessoas. Seja a grandeza de entendimento, seja a grandeza do testemunho, seja a grandeza do ministério, seja a grandeza da vida com Deus que essa pessoa tem. Isso gera mal compreendidos, pessoas que não compreendem e o julgam e o criticam. E a história da igreja está cheia de testemunhos de homens e mulheres de Deus que foram mal compreendidos exatamente porque eram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Eu me lembro do profeta Elias, que foi chamado de perturbador de Israel. Eu me lembro de Paulo, que foi chamado de tagarela, de peste e de louco. Eu me lembro de um pré-reformador que nós vamos estudar aqui na quinta-feira, em inglês, nome dele John Wycliffe. Ele foi condenado pela Igreja Católica. Depois de sua morte, 46 anos depois de sua morte, ele estava repousando lá no túmulo, seus ossos. A Igreja Católica condenou como herege. Foram lá, cavaram o seu túmulo de novo, pegaram os seus restos mortais, queimaram e jogaram as suas cinzas no rio. Por quê? Porque ele simplesmente tomou a iniciativa de traduzir a Bíblia na língua do povo, porque naquela época, antes da reforma protestante, é por isso que esse homem é chamado de pré-reformador, a Igreja Católica proibiu a leitura das Escrituras e ninguém podia ler a Bíblia senão os líderes da Igreja Católica. Quando liam, John Wycliffe pega as Escrituras que eram traduzidas em latim, a língua que o povo não entendia, a língua do clero, a língua dos líderes, traduz para o inglês a língua do povo, seu povo, porque queria que a palavra chegasse até o seu povo. Por causa disso ele foi condenado como herege. E se não bastasse, pegaram os seus ossos, queimaram os seus ossos 46 anos depois e jogaram nas cinzas no rio. Martinho Lutero foi chamado de anticristo pelo Papa Leão X. Calvino era o nome dos vira-latas da cidade de Genebra. Quando eles queriam contradizer, criticar e ofender João Calvino como um grande reformador, eles colocavam o nome de Calvino nos vira-latas da cidade. Então os grandes homens e mulheres de Deus foram mal incompreendidos exatamente porque eram diferentes da sua geração, porque pensavam além, porque tinham uma vida de santidade. Isso incomodava, e porque a grande maioria não tem discernimento espiritual de nada acerca de Deus, levam então essas pessoas a serem criticadas, difamadas e receberem todo tipo de preconceito. Agora, de todos, o mais difamado, o mais criticado e o mais mal compreendido foi Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e no início Jesus já começa a ser mal compreendido. Quando o apóstolo Pedro vai procurar Jesus, Jesus está orando no lugar deserto, e quando ele acha Jesus, reprovando Jesus, ele diz o seguinte: todos te procuram. O apóstolo Pedro já não entendeu. Ali Jesus já foi mal compreendido, porque o apóstolo Pedro pensava que a missão de Jesus, a agenda de Jesus, era baseada no gosto e na necessidade das pessoas. Jesus estava buscando a presença de Deus Pai e estava realinhando constantemente a sua missão com a vontade de Deus, porque a missão de Jesus era centrada em Deus, não no homem, não nos desejos do homem. Quando Jesus declarou perdoado um paralítico que foi descido pelo buraco no teto, os
estavam ali vendo que Jesus perdoou aquele homem, falaram que ele era blasfemo. Exatamente porque só Deus pode perdoar pecados, mas estava ali Deus entre nós, que é Jesus Cristo. Mas ele foi julgado como blasfemo. Depois, quando ele chama Levi, e Levi recebe a salvação, e Levi faz um banquete para Jesus na sua casa. Jesus está ali no meio de pessoas de má fama, pecadores, publicanos, comendo com essas pessoas, e os líderes religiosos da época olhando isso. Jesus foi chamado de amigo de pecadores, e Jesus foi julgado, exatamente por estar em um local que a grande maioria dos santarrões não estaria, mas Jesus, o Deus entre nós, estava ali. Ele foi julgado como um amigo de pecadores. Logo depois, Jesus foi julgado por não obedecer às tradições judaicas. Jesus foi julgado porque ele tinha autoridade sobre o dia de sábado, que era o dia mais importante dentro da estrutura religiosa do judaísmo. Jesus foi julgado porque ele dava valor a uma pessoa, porque Jesus estava na sinagoga, no dia de sábado, um homem com a mão atrofiada, a tradição da igreja diz que possivelmente era um pedreiro, e Jesus chama esse homem e diz o seguinte: quem tem mais valor, um homem ou uma ovelha? Porque se a sua ovelha cai no buraco, num dia de sábado, vocês vão lá e resgatam essa ovelha para que ela não morra. Quanto mais esse homem está aqui, atrofiado, com a vida realmente complicada, atrapalhada, ele vai receber cura. Jesus cura esse homem, e o povo revolta e decide matar Jesus. Agora, a próxima incompreensão que Jesus recebeu, e aí piorou a situação, porque Jesus recebeu até uma blasfêmia, é quando Jesus ele não tinha tempo para comer, de tanta gente que vinha e saía da casa onde Jesus estava. Jesus chamou seus discípulos para ajudar, porque a multidão vinha se aglomerando, e com isso Jesus teve que optar, forçar, fazer um jejum, porque não tinha tempo. E esse jejum forçado ia prolongando horas, possivelmente até dias. Jesus virava dia, virava noite e não se alimentava, mas para dar prioridade ao reino de Deus, para atender às necessidades dessas pessoas. Aí o povo levanta duas hipóteses. Primeira, esse homem surtou, teve um surto psicótico. Uma pessoa que não para comer, que vira horas sem comer, dias sem comer, só pode estar surtado. E eu disse para vocês que acontece mesmo. Nós temos a estrutura psicológica fraca. Eu não sou psicólogo, nós temos psicólogo aqui na nossa igreja, mas pouco a gente compreende, a gente sabe da nossa própria vida também, que nós temos nossa estrutura psicológica fraca, e vez por outra um baque da vida nos leva a dificuldades psicológicas. Eu compartilhei com vocês semana passada de um amigo pastor que surtou, literalmente saía no meio da rua, pregando, parando os carros assim no trânsito, parava o carro, pregando o evangelho e falando para que as pessoas aceitassem Jesus. Eles vão buscar esse homem e levam esse homem para um tratamento, recuperou, graças a Deus está na igreja agora, recuperado psicologicamente, e Deus tem abençoado o ministério dele. Não era o caso de Jesus, mas os parentes de Jesus acharam isso, então só pode estar surtado. Os escribas que desceram de Jerusalém, porque a Galileia estava muito alvoroçada, tinha um profeta fazendo muitos milagres. Esses homens então vão investigar quem que é esse profeta de Nazaré, e chegam lá e veem Jesus curando, pregando, libertando pessoas, expulsando demônios, e ele não come. E vem uma outra leva, Jesus prega, Jesus cura, Jesus expulsa demônios, Jesus recebe as pessoas, Jesus dá atenção para as pessoas, mas Jesus não come. E o povo chega a dizer o seguinte: ele está assim, não é porque ele está louco, surtado, pelo contrário, ele está assim porque ele está possesso de demônio, e mais, não é um demônio qualquer, ele está possesso do maior dos demônios, que é Beelzebul, o maioral dos demônios, que é Satanás. É por isso, porque uma pessoa possessa, nós lembramos daquele endemoniado gadareno, vivia dias e noites pelo cemitério, se cortando com pedras, gritando. E o povo então olhou para Jesus com essa atitude de tanto zelo, de tanta dedicação, para assim: só pode estar endemoniado, surtado não está, é demoniado, porque Jesus tinha acabado de expulsar um demônio na vida das pessoas. E naquela época os exorcistas, eles falavam, chegavam, identificavam um demônio,
e eles invocavam um demônio superior para expulsar um demônio inferior. Aí, quando eles viram que Jesus estava expulsando demônios, eles disseram o seguinte: é porque o maioral está nele, por isso que ele expulsa demônios, porque se o maior está nele, os pequenos batem em retirada. Jesus estava possesso, conforme a opinião dos líderes religiosos da época. Que ponto que chegou? Jesus tem uma aliança com Satanás. Aí Jesus vai responder. Abra comigo o texto que está lá, capítulo 3, verso 20, Marcos, por favor. Jesus responde a esses julgamentos que ele recebe. Marcos 3, verso 20, diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. No texto original está escrito: nem podiam comer pão. E quando os pais de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, levar força, com a camisa de força dele, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém para investigar Jesus diziam: ele está possesso de demônios, que é pelo maioral dos demônios que espera os demônios. Então, convocando Jesus, lhes diz por meio de parábolas. Mas Jesus responde, e o primeiro argumento de Jesus é o seguinte: eu não estou possesso de demônios, e esse entendimento de vocês é um entendimento tão irracional. Por quê? Porque o império das trevas não está dividido contra si mesmo. Ninguém que quer conquistar alguma coisa se desune, se divide, porque onde há divisão não há força, onde há divisão não há empenho, onde há divisão só há atraso. E Jesus vai respondendo: como pode Satanás expelir a Satanás? Jesus está mostrando que é um absurdo que eles estavam dizendo, é uma opinião absurda. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, então o reino não pode subsistir. Se nós temos um lugar, pessoas reunidas nesse lugar, e começa grupos guerreando contra outro grupo no mesmo lugar, como diz aí o versículo 25, que ele usa a questão da casa de uma família: pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, sogra entra no meio, e aí vem aquela genro, nora. Essa família tende a se desintegrar. Então o que está acontecendo é que o Satanás está expulsando os seus inferiores, porque ele nunca faria isso. Eu abri um parênteses com vocês semana passada, e eu disse para vocês: olha só como é que nós precisamos tanto pedir a Deus para fortalecer a nossa fé. Pede a Deus para fortalecer a sua fé. Sabe por quê? Olha o que Jesus fala. Porque nas esferas mais importantes desse mundo acontece desunião. Acontece desunião. Mas nem no reino do diabo acontece desunião. Num país acontece desunião, que ele fala aí, de um reino se levantar contra reino, gente se levanta contra gente. Nós estamos vendo hoje um país em pé de guerra. Nós estamos vendo um país se rasgando de gente, levantando contra gente com razões políticas. Mas nem no inferno existe isso. E a segunda área mais importante da sociedade é a família. E o que acontece nas famílias hoje? Quantas e quantas pessoas recebo no meu gabinete dizendo o seguinte: pastor, está acontecendo isso, pastor, o casamento está assim, pastor, a família está assim. E Jesus fala: nem no reino do diabo acontece desunião e essas briguinhas internas. Outra área que acontece muito: igreja, de pessoas se levantar, de gente boicotar, levanta críticas, e vai assim a igreja se dividindo. E pelo contrário, a gente somar forças, porque juntos nós somos melhores, juntos nós podemos mais, e juntos nós temos mais força. Não faz isso. Pelo contrário, só pratica aquilo que faz a divisão, fofocas, críticas, e assim vai a igreja caminhando, querendo ainda conquistar as coisas de Deus e o reino de Deus. E Jesus diz: nem no inferno os demônios são desunidos. Pelo contrário, eles são unidos num propósito de destruir. Pode ser que Satanás, por um momento, ele ilude a pessoa com uma proposta que para ele vai ser boa, mas o propósito no final
é destruir essa pessoa. E todo o exército de Satanás está unido nesse propósito. E entre eles não há competição, e entre eles não há desunião. Mas no país há, na família há, infelizmente na igreja também há. Nós precisamos, ó Deus, pedir a Deus para quebrantar nosso coração, meus irmãos. Porque como igreja, como família, como cidadão, se nós não unirmos força para o negócio acontecer e Deus abençoar, a gente realmente melhorar a nossa vida, melhorar nosso casamento, melhorar a nossa família, abençoar a igreja, ver a igreja trabalhando melhor, ver a igreja crescendo, nós não vamos conseguir nada. Pelo contrário, o que vai acontecer é derrota, porque nem o diabo e os demônios são desunidos. Continua, Jesus depois no versículo 27, ele diz o seguinte: o que está acontecendo, na verdade, não é que o diabo se levantou contra si mesmo, pelo contrário, o que está acontecendo é que Satanás foi amarrado por um valente, mais valente do que ele. Eu queria abrir um parênteses aqui com vocês. Quando o versículo 27 fala assim: olha, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Jesus está descrevendo que nós precisamos fazer isso todas as vezes. Eu, por exemplo, eu fiquei 2 anos numa organização missionária, e essa organização missionária ensinava o seguinte: você chega num lugar para evangelizar, a primeira coisa que você faz é amarrar os demônios. E a gente tinha realmente oração de amarração de demônios. E você, talvez na sua casa, vai orar, e você está vendo que as lutas estão se levantando, e na sua oração, às vezes até sincero, na sua oração até a oração que você está orando, o seu coração desejoso de ver Deus agindo, você fala: eu amarro Satanás, repreendido. Só que a verdade bíblica é que Satanás já está amarrado. Nós precisamos entender que ele não está amarrado de corpo, porque ele se locomove, espírito que se locomove, ele está amarrado na sua ação. Porque Jesus veio, e na vida de Jesus dá início então o reino de Deus. O reino de Deus prossegue destruindo tudo aquilo que é de Satanás. E principalmente depois da morte de Jesus na cruz, Satanás está de mãos e pés atados, mesmo que ele se locomova, mesmo que ele se levante, mesmo que ele possa investir contra a sua vida, contra a sua família, contra a igreja, mas ele espiritualmente está de mãos e pés atados, porque na cruz foi pago o preço pela minha vida, na sua vida. Ele já não tem mais poder sobre nós. Nós usamos isso no dia a dia. Você pode me ajudar nessa circunstância, nessa situação? Não posso. Por quê? Com respeito a isso, eu estou de mãos e pés atados. Não é porque você está preso, literalmente, mas porque você está incapacitado de agir. Satanás não está preso no seu corpo. Pelo contrário, ele continua livre, perambulando e destruindo, procurando destruir, mas com respeito àqueles que creem em Jesus e receberam Jesus como Salvador, nada mais ele pode fazer. Ele pode tentar, mas o mais valente entrou. E porque o mais valente entrou, o valente já não pode mais fazer nada, porque o mais valente tem mais poder do que ele. Essa é a verdade do reino de Deus. É por isso que Jesus curava e continua curando. É por isso que ele libertava as pessoas possessas do demônio, porque Satanás já estava limitado. Ele não podia mais prender as pessoas, ele não podia mais segurar as pessoas debaixo das suas prisões. E Jesus continua libertando vidas. Jesus continua libertando pessoas do vício. Jesus continua libertando pessoas da prisão de Satanás. Jesus continua libertando as pessoas que estão possessas de demônios. Jesus continua libertando as pessoas que estão cegas desse mundo, porque ele é o mais valente. E o valente não pode competir com o mais valente. Nós não temos uma guerra de pé de igualdade na Bíblia, queridos irmãos. Em nome de Jesus, guarda isso dentro do seu coração. Nós temos uma criatura caída, limitado em seu poder, poderoso sim, mas limitado em seu poder. E nós temos Jesus, ungido de Deus, que é todo poderoso e que age e está governando a sua igreja. É isso que nós temos. Então temos luta de pé de igualdade. Satanás é uma criatura caída, e Jesus é o rei, é o filho de Deus. Jesus agora termina fazendo uma leva, e nós chegamos, queridos, finalmente nós chegamos um dos textos mais polêmicos e um dos textos que mais amedronta algumas pessoas na Bíblia, toda a Bíblia, que é no versículo 28 e 29 até o versículo 30, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
queria dizer para você o seguinte: isso aqui que é uma das grandes características, boas qualidades da pregação, que a gente chama de pregação expositiva. Você sabe que eu estou pregando o Evangelho de Marcos, e quando a gente prega a Bíblia, a gente vai pregando, vai pegar um texto, vai no primeiro versículo e termina no último. Nós não escolhemos textos, e ninguém fica aqui pensando que o pastor está mandando recado para uma pessoa, está mandando recado para tal família, está mandando recado para aquela pessoa. Não, porque nós estamos pregando a sequência, e o texto chega a esse ponto, um dos versículos mais polêmicos, que mais amedronta o coração de algumas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Algumas pessoas pode ser que estejam aqui pensando que cometeram uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Verso 28 fala assim: em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Verso 30, vamos ler juntos? Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Gente, eu acho que para nós entendermos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, nós precisamos parar e meditar em pelo menos duas coisas. Primeira coisa, essa palavra de graça que sai dos lábios de Jesus. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas, na verdade, a nossa mente manchada pelo pecado, às vezes ela tem mais tendência a enfatizar o juízo do que a graça. Por exemplo, uma parábola tão linda como é a parábola da videira em João capítulo 15. Diz o texto que aquele que permanece em Jesus, e Jesus nele, se dá muito fruto. Depois vai descrevendo quais frutos é esse. Mas a grande maioria das pessoas leem a parábola da videira em João capítulo 15 e ficam preocupados com o ramo cortado. Ai meu Deus, eu sou o ramo cortado. Ai, eu vou secar. E já vai juntar o ramo. E no final vai jogar na fogueira. Nós temos mais ou menos 16, 17 versículos nessa parábola. Dos 17 nós temos 2 ou 3 que fala do ramo seco, porque não permaneceu na videira, e a pessoa fica fissurada nesses 3 versículos e esquece dos outros 14 que fala da bênção que é permanecer em Jesus, que fala da bênção que é frutificar espiritualmente, de ter as orações respondidas, de ser chamado amigo de Deus, de ser enviado a esse mundo a espalhar os frutos da salvação por todo lugar que você passar. Você deixa o testemunho de um homem de Deus, você deixa o testemunho de uma vida transformada, mas a pessoa fica fissurada no ramo cortado. É o ramo cortado, eu sou o ramo cortado. Ai, Jesus amado, tem misericórdia de mim. Estou secando, e Jesus vai me jogar no inferno, e a pessoa fica preocupada. Não, meu irmão, fica firme. A promessa é igual. A promessa é: aquele que permanece na videira, esse dá muito fruto, volta para a videira. Fica firme em Jesus. Coloca a sua vida diante de Deus. Você está percebendo que está secando? É hora de pedir: Senhor, volta a encher meu coração do Espírito Santo, para que esses frutos possam brotar. É da mesma forma quando leio sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Antes de Jesus falar sobre o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele deu uma palavra de graça que conforta o nosso coração. Ele fala: em verdade eu vos digo. Guarda isso. Toda vez que Jesus ele usa essa expressão, ele está falando isso de uma forma solene. Ele está chamando a sua atenção, porque a afirmação que ele está fazendo é de grande importância. Não é que as outras coisas que Jesus disse não tinham importância, mas são esses pontos que Jesus destaca, que são os pontos principais, que definem a sua obra, definem o que ele está fazendo na nossa vida, o que ele está operando no nosso coração. E ele diz: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, quando há arrependimento, quando há quebrantamento, quando há confissão, quando há conserto. Não há limites para a graça de Deus, para perdoar, restaurar, renovar a vida de uma pessoa, dar uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, 10ª chance. A graça do Senhor Jesus é infinita, e a misericórdia dele não tem fim. Essa é a grande música de Israel. Cantai ao Senhor novo cântico, porque Ele tem feito maravilhas. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
Era essa a música que o povo de Israel cantava. Quantas e quantas vezes o povo de Deus se afastava da presença dele, mas quando Deus via arrependimento, quebrantamento, e o povo voltava para a presença do Senhor, diz o texto que ele não continha mais a sua graça e a sua misericórdia. Um dos grandes exemplos desse perdão ilimitado de Deus é Manassés, um dos reis, filho de crente, filho de um dos reis mais conceituados de Israel, da linhagem de Davi. Mas Manassés viveu uma vida ímpia no cativeiro. Quando ele estava sendo punido pelos seus pecados, ele ofereceu seus filhos a ídolos, queimou seus filhos em oferecimento a rituais idólatras, queimou os filhos, gente, você tem noção? Possivelmente a tradição dos judeus diz que foi o rei Manassés que matou o profeta Isaías cerrado no meio, de alto a baixo. Coloca o homem num lugar, prende as suas mãos, prende os seus pés, pega uma serra e corta Isaías no meio. Isaías, esse homem que nós lemos, e nós amamos o livro de Isaías, principalmente aquele texto que fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Esse homem morreu cerrado pelo meio, possivelmente pelo rei Manassés. Diz o texto que lá, no seu cativeiro, Manassés se quebrantou, confessou o seu pecado, buscou a Deus, e o texto diz assim, que o Senhor o perdoou. Que o Senhor perdoou. Só isso. Irmãos, antes de você entender e ficar amedrontado, desesperado por ter cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo e não ter perdão eternamente, entenda que Jesus ele dá exatamente essa palavra para te trazer para perto dele. Porque em Jesus nós temos a solução, a resposta para com os nossos pecados. Em Jesus nós temos o lavar que nos purifica de toda a sujeira que nós, nesse mundo, às vezes nos envolvemos. Em Jesus nós temos a solução para aquilo que enfeia a nossa vida, que é o pecado. E Jesus fala, tudo será perdoado. Os pecados, as blasfêmias, as desobediências. E ele está dizendo isso porque ele está expandindo e abrindo a oferta da graça para aquele que quer ser perdoado, ser restaurado, recomeçar a sua vida com Deus. Abra comigo, por favor, coloque aí uma coisa para marcar o texto. Abre comigo o texto do Salmo 103, por favor. Salmo 103. Salmo 103. Quantas vezes eu já chorei lendo esse texto? Quantas vezes eu já pedi ao Senhor para ter misericórdia de mim, como um pai tem compaixão dos seus filhos? Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz perigo. Assaz é bastante perigo. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus nos trata conforme a aliança que Ele tem conosco. Deus nos trata como filhos. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim quanto diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, que nós somos fracos, que nós somos miseráveis. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua alma. E se você está aqui hoje à noite exatamente com esse sentimento, o sentimento que para você terminou, e que para você chegou ao ponto final, e que para você já não tem mais jeito, que para você já não tem mais esperança, eu queria dizer para você que essa palavra não provém do Senhor, provém de Satanás, para causar desespero e para te afastar daquilo que tem solução para a sua vida, que é Jesus. O Senhor conhece o seu coração. Deus sabe com quem está lidando. Deus sabe desde quando Ele criou o primeiro homem que nós somos fracos, somos feitos do pó, somos frágeis, temos uma estrutura que não consegue a obediência completa. Gente, quantas vezes eu chorei? Existem dois homens na Bíblia, somente dois homens na Bíblia,
que disseram eu te amo para Deus. O primeiro foi o rei Davi. O rei Davi, terminando agora o segundo livro de Samuel, eu passei no capítulo 11, e no capítulo 11 tem a queda de Davi. Como que Davi foi mesquinho, como que Davi foi mundano, começando pelos olhos, terminou fazendo todo tipo de trama contra um marido, um soldado fiel, e Davi executando todos os seus tramas para jogar esse homem no lugar que ele pudesse morrer, para Davi poder depois assumir a mulher de Urias. Davi foi mesquinho, Davi foi baixo, maquinou as coisas contra o homem de Deus. Davi manda chamar Urias, porque ele tinha se deitado com uma mulher de Urias. Ele chama Davi, chama Urias e fala assim: vai para sua casa. Porque a ideia de Davi era o seguinte: ele vai para casa, já está não sei quanto tempo longe da mulher, e vai se deitar com a mulher. Vai ter aquele momento de carinho e momento de amor com a esposa. E a gravidez vai ficar como se fosse dele, mas na verdade o filho é meu. Olha o ponto que chega um homem de Deus. Olha o ponto que o pecado leva a pessoa quando o coração não se guarda para o pecado que bate a nossa porta o tempo todo. Mas Davi se arrependeu, foi até o pó no seu arrependimento, no seu quebrantamento. Chega no Salmo 18, verso 1, ele diz o seguinte: te amo, ó Senhor, te amo. O segundo homem que disse eu te amo na Bíblia não foi outra pessoa, não ser o apóstolo Pedro. De todos os discípulos, aquele que tinha talvez a mais confiança no Senhor. No momento onde Jesus foi preso, chegaram para Pedro e disseram assim: você também é um dos discípulos dele. E Pedro disse: não conheço tal homem. Aí o outro chega e fala assim: eu te conheço, eu te vi você andando com aquele Galileu. E o seu modo de falar te denuncia. Por dois motivos. Primeiro, os galileus tinham um sotaque diferente, um sotaque mais puxado, um sotaque mais tipo roceiro. E segundo, a linguagem de Pedro denunciava, porque Pedro andava com Jesus, acabou sendo e falando muitas coisas parecidas com Jesus. E Pedro começou, diz o texto, a praguejar e dizer: não conhece tal homem. Depois da ressurreição do Senhor, Jesus chama Pedro à parte e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Irmãos amados, eu chorei assim desse texto várias vezes. Quando me vi, talvez numa situação quando eu pequei contra o Senhor, eu cheguei nesse texto e disse a mesma coisa que o apóstolo Pedro disse para o Senhor: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Só isso basta. E Jesus fala: continua a sua missão, continua o pastoreio das ovelhas. Antes de você desesperar e achar que não tem jeito mais para a sua vida, e achar que é o ponto final, achar que é o fim do poço, o fundo do poço, Jesus dá essa palavra de graça, extravasa essa palavra de graça dos lábios do Senhor. Tudo será perdoado aos filhos dos homens: pecados, blasfêmias, desobediências, porque Ele conhece o nosso coração e sabe como nós somos por dentro. E como um pai se compadece dos seus filhos, assim Ele se compadece de todos aqueles que temem, e que pode dizer como Davi, e pode dizer como o apóstolo Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, apesar de ser fraco, eu te amo, e o Senhor que eu quero na minha vida. Quantas vezes eu cheguei para diante de Deus e falei: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou por dentro, o Senhor me chamou. E tem uma coisa que o Senhor sabe, apesar das minhas fraquezas, apesar da minha miséria, apesar da minha carnalidade, apesar da minha imaturidade e insensatez, uma coisa tu sabes que eu te amo, e nunca me arrependo de ter entregue a minha vida para Jesus. Nunca. Eu quero mais de Jesus na minha vida, eu quero desfrutar mais da graça dele, eu quero amar mais Jesus, eu quero servir mais a Jesus. Aí eu escuto lá no meu coração uma palavra tão suave, dizendo:
vai, continua, não peque mais. E assim nós levantamos e continuamos. Não é o fundo do poço. Deus tem uma palavra de restauração para você. Amém. Abre comigo agora o texto de Isaías, por favor, capítulo 1, verso 18. Eu queria que nós lêssemos a uma só voz esse texto. Isaías 1, verso 18. Isaías 1, verso 18. Eu queria ler esse texto com vocês. Vamos ler juntos? Eu queria que nós lêssemos bem forte, porque vai sair na câmera, e a câmera só pega o áudio externo. Vamos ler juntos? Todos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Antes nós falamos sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, uma coisa você precisa entender, que tem uma palavra de graça para a sua vida, não importando a dimensão da sua desobediência, o grau do seu pecado. O Senhor te chama para o perdão, para a restauração. Segunda coisa que nós precisamos, tão importante como entender que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é entender o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma segunda coisa que precisamos entender, o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, eu queria mencionar alguns tópicos com vocês. Primeiro tópico, blasfêmia contra o Espírito Santo não é cometer pecados graves. Nós temos alguns pecados que trazem um golpe mais profundo na consciência, e são pecados que a gente demora mais para superá-lo, apesar de Deus ter perdoado, mas a consciência está machucada devido à quebra da lei. Toda vez que você quebra a lei te quebra. Guarda isso no seu coração, guarda isso em você. Toda vez que você quebra a lei de Deus, a lei te quebra. Mas nós temos a história do povo de Deus, pessoas que cometeram pecados graves. Nós já citamos Davi, citamos Pedro. Inclusive Pedro blasfemou, mas ele não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele cometeu uma blasfêmia com respeito a Jesus. Blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Eu queria terminar depois falando o que é. Nós temos, por exemplo, Moisés, lá em Êxodo, capítulo 2, no capítulo 3, registra ali o início da vida de Moisés. E no início da vida de Moisés, Moisés comete homicídio, ele assassina um homem. E eu tenho por mim que a gagueira de Moisés foi devido à culpa do seu pecado, porque diz o texto que na corte do Egito, Moisés era um homem fluente, poderoso em palavras e obras, mas quando ele foge de Faraó e fica 40 anos no deserto, fugiu de Faraó porque ele assassinou um egípcio, logo depois registra o texto que ele era gago. Olha como que o pecado faz com a pessoa. O pecado grave como esse, ele traz um golpe tão profundo na consciência, que deixa marcas e marcas fortes. Inclusive Moisés possivelmente desenvolveu gagueira exatamente por causa disso, por causa dessa culpa que constantemente perseguia Moisés por ter tirado a vida de alguém. Eu conheço uma pessoa que tem 19 crimes nas costas, nunca pagou por nenhum, 19 assassinatos nas costas. Eu conheço uma pessoa que cometeu adultério, e ele se sentia tão sujo que foi no supermercado, comprou 1 litro de álcool e foi no banheiro e se lavou em álcool, porque o corpo estava sujo, mas porque a consciência foi tão golpeada devido ao pecado, que toda vez que você quebra a lei te quebra. Ele sentia essa sujeira entranhada, e ele chegou a tomar um banho de álcool para tentar tirar a sujeira que ele estava, e até hoje carrega essa culpa no coração por ter cometido esse pecado tão grave. Mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado grave. Todo pecado deixa marcas. Esses pecados graves deixam marcas na consciência mais fortes e mais profundas. Possivelmente você está aqui carregado talvez de uma culpa, carregado talvez de um sentimento
que não desapega, não larga de você, mas não é que você cometeu um pecado contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, mas exatamente porque sua consciência foi golpeada pela seriedade do pecado que você cometeu. Mas aí vem a palavra de Jesus: todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Segundo, acompanhe comigo, blasfêmia contra o Espírito Santo não é resistência temporária à graça de Deus. Talvez você olhe para alguma pessoa que vem na igreja, uma pessoa que foi evangelizada, ou que se desviou, ou que você já pregou o evangelho para essa pessoa várias e várias vezes, e essa pessoa demonstra resistência e dureza. Aí você passa por um tempo como esse, e você diz o seguinte: essa pessoa não vai ser salva porque blasfemou contra o Espírito Santo. Mas nós temos exemplos da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que por anos e anos ele resistiu à graça de Deus que o incomodava. E Jesus usou a palavra como se fossem espetadas de aguilhão, espetadas daquela vara de tocar boi, na consciência. Paulo sentia esses apelos do Espírito Santo na consciência, mas ele escoiciava a graça de Deus, escoiciava o chamado do Senhor, até o ponto que ele cai por terra e ali não consegue mais resistir. Essa graça que é irresistível. Pode ser que a pessoa demonstre resistência por um tempo, mas Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. Vai chegar uma hora que vai cair e vai se dobrar, e vai se dobrar, e o Senhor vai confessar como Salvador da sua vida. Esse tipo de resistência não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo também não é o que nós chamamos de julgar certas manifestações espirituais. Abre comigo, 1 carta de João, capítulo 4, por favor. 1 carta de João, capítulo 4, verso 1. Tem os pastores que gostam de intimidar a igreja, eles vão dizer o seguinte: quando alguém chega e pede base bíblica para alguma coisa que está fazendo, qual a base bíblica para você colocar a mão nas pessoas e as pessoas caírem? Qual é a base bíblica para distribuir objeto ungido na igreja? Qual a base bíblica para fazer tal coisa? Aí o pastor se sente amedrontado, se sente ameaçado, e uma das respostas que muitas pessoas ouvem é o seguinte: cuidado, não toqueis no ungido do Senhor. Olha, blasfêmia contra o Espírito Santo, você está questionando demais. E a pessoa já fica assim, né? Fica coada, porque o pastor está falando, é como se nós não pudéssemos questionar pastor. O pastor estivesse acima de qualquer questionamento. Não existe isso em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia nos manda questionar, a Bíblia nos manda analisar, a Bíblia nos manda observar certas manifestações espirituais à luz da palavra e buscar razão para aquilo, à luz da palavra. Então tem pessoas que às vezes veio de outra denominação, e nós temos aqui muitos visitantes de outras denominações, que talvez estão carregando essa culpa. Estão questionando um pastor, questionando um líder, e foi taxado como aquele que está blasfemando, porque está tocando no ungido do Senhor. 1 João capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: olha que interessante: amados, não deis crédito a qualquer espírito, qualquer manifestação espiritual, qualquer dito que aquilo é espiritual. Antes provai essas manifestações se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A Bíblia fala para a gente questionar, a Bíblia fala para nós não darmos crédito de forma inocente a qualquer coisa que se diz espiritual. Se as pessoas tivessem esse entendimento e essa fidelidade à palavra de Deus, nós teríamos muito menos pataquado na igreja que nós temos hoje. Porque o povo ia para a palavra e questionando a palavra. Se não tem base, não serve. Se não tem base, não procede do Senhor. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é questionar, pelo contrário, a Bíblia nos manda questionar. Agora, blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é? Volta lá para Marcos capítulo 3, agora no versículo 29, por favor, e vamos terminar aqui com 3 minutos. Marcos 3, verso 29. O Senhor Jesus disse algo interessante. Tem um detalhe que te ajuda a entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Olha o capítulo 3, verso 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, ou seja, ele está preso num pecado que não tem como ser arrancado dele. Vocês sabiam que a palavra perdão, dentro aqui do Novo Testamento, na língua original, uma das palavras traduzidas por perdão, libertação, remissão de pecados, é a palavra lançar fora. No caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem como lançar fora esse pecado. Essa pessoa está aprisionada a esse pecado para sempre. Isso, olha o detalhe, aí respondido, isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na interpretação mais bíblica e pura possível, sabe o que é? Blasfêmia, para blasfêmia quer dizer literalmente falar contra a honra de alguém, atacar a honra de alguém. A palavra blasfêmia quer dizer isso. Você dirigir palavras, dirigir críticas, dirigir insulto contra a honra de alguém, principalmente contra a honra de Deus. É um ataque contra a glória de Deus, é a honra de Deus. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida por pessoas que têm tantas provas que aquilo procede de Deus, mas mesmo assim tapam os olhos e atribuem aquilo que é de Deus ao diabo. Porque quando Jesus faz esse alerta, ele está fazendo esse alerta para aqueles líderes que estavam lá, olhando para Jesus, pregando as boas novas, olhando para Jesus, curando as pessoas e libertando demônios, e diziam que Jesus estava possesso de demônios. Não eram pessoas simples, não eram pessoas com pouco entendimento, pelo contrário, eram os líderes, eram as pessoas de maior entendimento e maior informação na mente. E diante de toda aquela revelação que estava sendo dada, eles tapavam os olhos e falavam: isso é do diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você se voltar contra a verdade que está clara, a verdade que está patente diante dos seus olhos, você resistindo à verdade e chega a preferir a mentira no lugar da verdade. Aí vem o alerta de Jesus, porque mesmo cometendo pecados e tendo a promessa que há arrependimento e há perdão, há arrependimento, há confissão, há perdão, você pode cruzar uma linha, e essa linha não tem como mais voltar. Cruzar uma linha onde a graça de Deus não te alcança mais. Sabe por quê? De tanto você enxergar a verdade, de tanto seus olhos verem a luz, você negar a verdade e preferir o erro, preferir as trevas no lugar da luz. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós podemos ter, infelizmente, gente aqui que de tanto negar a verdade preferir o erro, consciente do que está fazendo, ultrapassou uma linha que já se tornou réu, capturado de um pecado que não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque quem convence a pessoa de pecado é o Espírito Santo. Se você é convencido da verdade, está claro para você que aquilo é fato, que Jesus é Filho de Deus, e que você deve entregar sua vida para Ele, o Espírito Santo te incomoda, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo te esclarece, o Espírito Santo te mostra, mas você rejeita a obra do Espírito Santo, não existe mais possibilidade de perdão, porque você está rejeitando aquele que traz arrependimento para a sua vida. Porque ninguém chega a arrependimento simplesmente por culpa de consciência. A pessoa chega ao arrependimento por obra do Espírito Santo. Se você rejeita o Espírito Santo e prefere a mentira, o erro e aquilo que é do diabo no lugar daquilo que é de Deus, por isso não tem perdão. Você está capturado por um pecado que não tem como mais tirar de você, porque você está rejeitando aquele que te conduz a arrependimento. Aí Jesus faz um alerta, sabe por quê? Porque mesmo tendo a promessa que há uma segunda chance, que você está no fundo do poço, mas pode ser tirado ali e ter restauração na sua vida, mas você pode continuar e ultrapassar e cruzar uma linha que seja para você, para a sua perdição eterna, porque você continua rejeitando a verdade e preferindo o erro. Eu queria que vocês abrissem o último versículo, Isaías capítulo 5, por favor. Eu termino aqui, Isaías capítulo 5.
Blasfêmia contra o Espírito Santo é um processo de negação da verdade que está clara diante dos seus olhos. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava pregando, e mesmo assim aquelas pessoas doutas, conhecedoras. Quem são aqueles que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo? São as pessoas sem conhecimento ou sem entendimento? Não! São aqueles que mais entendimento, aqueles que mais conhecem, possivelmente são aqueles que vão cometer, se Deus não tiver misericórdia, segurar essa pessoa nas mãos, são aqueles que vão ultrapassar uma linha divisória que já não tem mais retorno. Isaías capítulo 5, verso 20, está a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu queria que essa palavra entrasse no seu coração, e desde já eu queria que você fosse para casa alertado, entendido, que nós não podemos brincar com as coisas que são de Deus. Nós não podemos brincar com a luz que nós temos recebido. Isaías 5, verso 20. Ai, os que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Vocês estão vendo que são pessoas que entendem o que é bom, entendem o que é mal, mas chegam para o mal e dizem, esse é o meu bem. E chegam para o bem e dizem, isso eu não quero porque é mal. Que faz da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Essa é a essência da blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma negação consciente do que a pessoa está fazendo. Não é simplesmente uma fraqueza, não é simplesmente uma falta de conhecimento. Pelo contrário, é uma rejeição consciente da luz e daquilo que é de fato do Senhor para você, e você prefere aquilo que é do diabo e abraça isso, dizendo, esse é o meu bem, isso eu quero. Irmãos, tão duro é pregar uma mensagem dessa, vocês não têm noção. É tão duro chegar diante de irmãos amados e dizer, tome cuidado com a sua vida, porque essa linha que você ultrapassar não pode ter mais volta. Que o Senhor tenha misericórdia de você, assim como o Senhor tem misericórdia de mim. De todos aqui, o que mais tem a probabilidade de cometer esse pecado sou eu. E de todos aqui, o que eu tenho mais conhecimento, talvez seja eu. Talvez tenha pessoas aqui que têm mais conhecimento que eu, e com certeza pode ter. Mas em tese, quem devia ter mais conhecimento seria eu. E tem gente aqui que tem entendimento, tem conhecimento, mas está negando tudo que conhece e dizendo ao bem, isso é mal, dizendo ao mal, isso é bem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Fica de pé. Eu queria orar com você. Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa noite onde nós reunidos na sua presença podemos, ó Deus, ouvir a tua palavra. Primeiramente, uma palavra de vitória. A palavra que o mais valente está expulsando, está destruindo as obras do valente. E esse mais valente é o Senhor Jesus, nosso Salvador. Nós damos graça e queremos que esse mais valente opere na nossa vida, opere na nossa família, opere na nossa igreja, opere nessa cidade em nome de Jesus. Nós ouvimos uma palavra de um extravasamento de graça. Quando Jesus chama aquele que está no fundo do poço e diz, há solução, há perdão e há restauração, porque os pecados são perdoados aos filhos dos homens. Ó Deus, mas também há uma palavra de alerta, um alerta tremendo, um alerta contra uma linha divisória que a gente pode passar e não ter mais retorno, e não ter mais volta. Ó Deus, se nós estamos aqui, ó Deus e Pai, à beira de cruzar essa linha, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, traga arrependimento em nome de Jesus, que o Senhor resgate essa pessoa em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus trabalhe e esse coração não resista essa graça, o chamado do perdão e da restauração. Oh Deus, tem misericórdia de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. E seja com essa família, seja com essa irmã, ó Deus, que está em luto agora, e essa família que está em luto.
Oh Deus, traz um conforto, traz um consolo, traz um amparo do Senhor em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, meus amados irmãos, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.